estou aqui muito preocupado, Gabriel, porque se a gente pensar no dia 7 de setembro, o que passou, o dia da independência, nós vimos lá uma tentativa de golpe do presidente Bolsonaro. Ele tentou um golpe, não deu certo. Agora, o que nós estamos assistindo é que, num outro feriado, o dia de Tiradentes, 21, o Bolsonaro entrou e permanece, atenção, e permanece na antessala da ditadura. E com ele, todos os bolsonaristas de raiz e também militares já aposentados, quer dizer, pijamas agitados das Forças Armadas. Essa é uma situação muito difícil e que precisa ser enfrentada com sabedoria, de forma firme, uma vez que esse decreto é um decreto inconstitucional em favor de um deputado que atentou à Constituição, incitou desobediência, pressionou e quis acabar quis acabar por meio do renascimento de um ato institucional com o Supremo Tribunal Federal e com a Câmara. Portanto, é um decreto inconstitucional por várias coisas que a gente vai discutir daqui a pouco, mas e com vários erros judiciários, o que faz com que esse decreto seja nulo de pleno direito. Para começar, há um erro crasso, porque Bolsonaro concede graça, indulgência, ou seja, extinção das penas, 8 anos e 9 meses, extinção disso e da multa, mas quando a gente tem juridicamente essas penas ainda não concretizadas de maneira definitiva. E só pode-se ter a graça, como também o indulto, que é um benefício aí já coletivo, com o trânsito em julgado, quando se tem uma sentença definitiva. Por quê? Porque antes de uma condenação definitiva, que não cabe mais recurso, vigora o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, esse réu deputado, o Daniel Silveira, ainda goza da presunção de inocência e Bolsonaro se precipitou com esse decreto de graça. Pois é, doutor, era justamente o que eu queria abordar com o senhor, né? O presidente concedeu o indulto antes do trânsito em julgado, né? Antes de terem se esgotado todas as chances de recurso. É um indulto preventivo, me parece, né? Isso existe? Isso tem validade jurídica ou é mais uma sinalização política do que qualquer outra coisa? Não, porque juridicamente, isso é importante que você coloca, Gabriel, porque juridicamente um nulo equivale a um inexistente, ou seja, ele não produz efeitos jurídicos. O que eu quero dizer com isso é que esse decreto, juridicamente e constitucionalmente, é um nada. E se ele já tivesse, vamos imaginar, uma vigência, tivesse o trânsito em julgado, aí nós iríamos ver nas considerações, na motivação, aquilo que juridicamente se diz, as considerandas do decreto, por influência do direito português, luso. As considerandas. Por que ele chegou ao decreto? Que considerações ele fez? E veja que ele coloca com todas as letras, como consideração, como motivação, e basta ter olhos de ver o seguinte, que ele estava agindo assim porque houve, atenção, um erro judiciário. Ora, Bolsonaro não é o ministro dos Supremos Ministros, ele não é o Supremo do Supremo, ele não pode cassar, rescindir uma decisão de outro poder. Então, quando ele fala que ele é o erro, existe um erro judiciário, o Supremo errou, porque
não ocorreram aqueles crimes. O que ele está fazendo? Ele está atuando como um juiz de cassação. Ele caça a decisão do Supremo, põe uma pedra em cima, como se nós não tivéssemos a tripartição dos poderes que são independentes, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, e com um ponto fundamental. Nos sistemas democráticos, e o Brasil tem um sistema democrático de Estado de Direito, no Estado da lei, do direito, que dá o ordenamento, que dá a ordem, a última palavra é sempre do Supremo Tribunal Federal. Pelo decreto, basta ler, a última palavra, o Bolsonaro e a sua equipe de assessores jurídicos que não passariam no exame da Ordem dos Advogados do Brasil por falta de competência. Para Bolsonaro e a sua equipe, a última palavra é dele. Ele é o Supremo Magistrado brasileiro, e isso não está na Constituição, portanto, é tudo inconstitucional.